Discursos Cultura na TV, o cinema clássico na ótica de Alfred Hitchcock. Aula 3, Simulação e Ponto de Vista. Com Ismael Xavier, professor de cinema da ECA, USP e ensaísta. Lá na primeira aula, eu mostrei uma sequência para vocês do M, né, o Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang. E chamei a atenção para aquele momento em que, depois de termos acompanhado, né, aquele impulso, né, do protagonista no sentido de seguir a criança, né, e termos acompanhado uma trilha sonora, né, que sinalizava, né, um movimento compulsivo, né, em direção a um certo ato, né, que marcava um certo descontrole, o aspecto, digamos, de alguém que está sendo impelido, né, a agir de um certo modo. Logo depois desta ação, a cena se fecha, né, com a volta do protagonista para uma posição na calçada em que a gente vê uma vitrine, e dentro da vitrine tem uma espiral que gira, né, criando esta figura geométrica, né, e este movimento, né, que tem esta propriedade de atração, de exercer uma certa imantação do olhar, né, e trabalhar muito com esta ambiguidade que a espiral provoca, no sentido da visão em profundidade ou da visão, não é, como uma superfície. Essa ambiguidade de penetração ou de movimento em direção ao olhar, né, ela foi, né, em primeiro lugar, explorada num filme experimental do Marcel Duchamp, né, que é o artista plástico, né, tão importante do início do século. Nós vamos rever a espiral em diferentes momentos. Ela vai estar presente no filme do Lang, como nós já vimos, né, e no caso específico do Um Corpo que Cai, né, em inglês tem um nome muito mais sugestivo, que é vertigo, que é a questão da vertigem, né, que exatamente coloca em pauta o problema daquele senso de colapso vinculado a uma situação em que a pessoa se vê a uma certa altura e está dominada por um sentimento que é, ao mesmo tempo, de pavor, de medo, né, e de atração. E não por acaso, o Hitchcock vai utilizar da espiral para nos oferecer uma figuração da vertigem. E essa figuração da vertigem está lá no início do filme Um Corpo que Cai. O fosso do filme A Janela Indiscreta também pode ser trabalhado nessa mesma chave da verticalidade, né? Porque ali é curioso que, no momento em que o Thorwald devolve o olhar, no momento em que a Lisa já estabeleceu a transgressão, né, rompendo a regra da separação entre os dois espaços, né, o espaço onde está a representação, a cena, e o espaço onde está o observador, né, o Thorwald faz um movimento inverso, isso confunde esses dois espaços, né, no sentido de que eles se interpenetram, há uma ruptura, né, com a regra clássica, e nessa ruptura o fosso passa a ser, né, um elemento que vai ser acionado de maneira decisiva, exatamente para quê? Para que haja a queda do herói, né? Esses são dados curiosos que têm a ver um pouco com as variantes, não é, do Hitchcock, né? Porque de um filme para outro a gente sempre poderá encontrar recorrências, pode encontrar um determinado aspecto de uma situação trabalhada de forma en passant, quer dizer, de forma mais esquemática no filme, no outro isso passa a ser centro do desenvolvimento. Vamos então trabalhar a questão do Um Corpo que Cai, que é um filme de 1958, e nós vamos hoje fazer um percurso, né, que é de ressaltar uma, não é, linha de interpretação, digamos assim, de escolha de um traço que interessa, colocação desse traço num espaço de discussão, não é, e observação de como esse traço, não é trabalhado no filme do Hitchcock e como ele está voltado para uma discussão que remete diretamente ao próprio cinema. Ponto-chave, nós temos o rosto feminino, uma figura enigmática e toda essa ideia do fascínio e deste processo de imantação que leva a essa simultânea atração e recuo
toda a questão da espiral, da figura da espiral, ela é remetida diretamente ao olhar. É do olho, né, que sai a espiral. Claro, podemos reter a questão do olhar, obviamente estará sempre colocando em pauta o próprio cinema, né? Mas ao mesmo tempo aqui, obviamente, se trata de um rosto, não é, onde o movimento nos leva a esta porta de entrada, e eu digo de entrada porque é em função dessa ideia de penetração mesmo que se dá, ao mesmo tempo essa porta de onde, né, algum tipo de movimento vem em direção a nós, ou seja, esse jogo simultâneo. E é através do olhar, né, e daquilo que pode ter de força hipnótica nesse olhar, daquilo que pode ter, não é, de elemento de imantação, né, que nós vamos começar a trabalhar com a figura da espiral. Né. Digamos assim, lembra um pouco, se vocês quiserem uma referência literária em relação ao olhar, né, de uma figura feminina bastante célebre na literatura brasileira, não é, há aquela metáfora do Machado de Assis com relação à ressaca, né, do mar, né, nos olhos de ressaca da Capitu, etc. A ideia é mais ou menos na mesma direção, né, essa ideia da figura feminina que é ao mesmo tempo objeto do desejo e ao mesmo tempo vai criando, né, um certo tipo de fascinação, que tem esse lado hipnótico. Em torno dessa figura nós vamos ter todo o design, toda a programação visual da apresentação feita pelo Saul Bass. No Janela Indiscreta havia a ideia do desejo do crime, o desejo da cena, do lugar do crime. Aqui toda a questão estará relacionada com o rosto feminino, com o tratamento do rosto feminino como uma espécie de esfinge, digamos assim, algum tipo de enigma que tem que ser decifrado. Essa questão do decifrar, né, um movimento que o Scotty, que vai ser a figura masculina principal, né, vai fazer o tempo todo, no sentido de fazer uma leitura, né, dessa figura feminina que se apresenta como uma imagem, como um rosto, que, enfim, já está antecipado aqui na apresentação, e depois, do ponto de vista da própria narrativa, da própria história que vai ser contada, né, a questão toda estará voltada para né, este elemento, né, de imantação que é o rosto. Nesse caso, nós teremos um filme que, embora contenha muitas sequências em que haverá um tom de comédia e muitas sequências em que nós estaremos naquela mesma tonalidade de conversa entre homem e mulher que pauta o filme A Janela Indiscreta, né, aqui já de cara se anuncia que nós vamos caminhar numa outra direção. Né, e, num certo sentido, a gente pode dizer que estaremos agora, a partir do momento em que escolhemos este filme, né, fazendo uma movimentação que vai estar num terreno que contrasta nitidamente com aquela comédia leve, né, que termina numa conciliação. Porque o apanágio da comédia não é propriamente a ideia do riso, que faz parte, mas pode não necessariamente, né, estar presente. Mas o que é fundamental na ideia de comédia é a ideia da conciliação final. Né? É uma narrativa que caminha em direção a um momento em que todos os conflitos são resolvidos e há uma ideia de conciliação, né, a marcar, né, as personagens que estavam interagindo. E nessa chave sério-dramática ele vai se pautar por um momento de absoluta, né, separação, um momento de perda. Né, um momento em que a gente pode, de uma forma muito livre, sem querer ser rigoroso no uso do termo, pode falar em tragédia. Ao contrário daquela comédia que abre A Janela Indiscreta, nós vamos ter aqui outro tipo de tonalidade, né? A barra, o sujeito que se agarra, a ideia do conflito, da luta. Como ele saiu dessa, não interessa. Não interessa, porque não é isso que está em pauta. Né? Há essa tonalidade que eu diria mais leve, que vai pautar toda a relação dele com a personagem Amid, que é amiga, está permanentemente presente e funciona um pouco como figura materna, né? Como uma figura de proteção, como uma figura que dá conselhos, como uma figura que procura, né, estabelecer o vínculo que se ensaia, mas que nunca se concretiza. E é ela que, neste primeiro momento, não é, vai fazer o comentário a este prólogo que a gente acabou de assistir, porque é ela quem vai, né, fazer a teoria de que ele sofre de acrofobia, ele sofre deste medo da altura, e a única forma de cura, né, seria, na teoria dela, ele passar por uma experiência
em que haveria uma repetição capaz de fazê-lo reviver um suposto trauma, né, que estaria na origem, né, desse sentimento, né, que ele tem com relação à altura. Mas o que é interessante é que, segundo uma regra do cinema clássico, né, uma certa questão colocada no início acabará sendo trabalhada ao longo do filme e, lá no desenlace, receberá uma resposta. Claro que não é a isto que se reduz o Vértigo, o filme do Hitchcock, mas esta dimensão está presente, né, faz parte até da própria condição de um filme clássico que esse filme tem, né, embora seja, já em 58, um filme que causou uma certa resistência em boa parte da sua plateia, porque justamente, em parte, ele foi bastante transgressor na forma de lidar com as regras do cinema clássico e principalmente nas formas de lidar com a questão do filme que apresenta um certo enigma, né, e só vai resolvê-lo no final. E será tanto mais elegante, quanto mais no fim, quanto mais perto das últimas imagens, né, ele oferecer a solução. Né, aqui, no caso, não é bem isso que vai acontecer. Né, mas com relação à questão da cura, isto acontece. Colocado o problema do herói e feita essa pequena observação sobre o contexto da vida dele, ele se aposentou da polícia por causa daquela situação em que ele é considerado praticamente responsável pela morte daquele policial que a gente viu, né, vai, enfim, ter início propriamente a ação. Aqui é mais um ponto do lado maternal dela, né? Ele vai achar que ele tem um método gradativo para resolver o problema dele, e na hora que ele está achando que ele vai resolver, ele cai nos braços dela. Em seguida, vamos para o encontro com o Elster. Passa o Hitchcock aqui. Vamos acompanhar essa conversa. How did you get in the shipbuilding business, Gavin? I married into it. Toda a relação com o Elster tem um lado humilhante para ele. Quer dizer, o ex-amigo, o ex-colega que está rico, casou com uma mulher rica, está cuidando, né, desse estaleiro. E todos os comentários que ele faz são no sentido de rebaixar. Você não devia estar sentado, você não está doente. Ele fica o tempo todo, né, nessa postura assim, de olhar de cima. Né? E vai continuar manipulando a figura do Scotty. Né? I want you to follow my wife. No, it's not that. We're very happy. Daqui para frente, vocês vão notar que a conversa toda é feita com uma atitude na qual o Elster finge que tudo que ele vai dizer, que está numa faixa fora do verossímil, não é? Seria algo que não atrairia o Scotty, quando ele sabe que atrairia. Na verdade, ele está jogando a isca para que o Scotty caia na armadilha dele. O filme vai criar um clima nessa sequência do restaurante que é pelo confronto do olhar que vai se estabelecer o fascínio e, enfim, o momento em que ele morde a isca e vai consolidar a decisão de seguir a mulher. Eu gostaria só de fixar esse momento em que ela passa. Vejam bem como é que se constrói essa sequência. Aqui nós estamos partilhando do olhar do Scotty. A câmera está aproximadamente na posição em que ele está. E ela vai passar e se exibir, digamos assim, vai se mostrar, vai se fazer, né, objeto do olhar. Mas o que eu quero fixar mais aqui é essa relação que não é só dele com ela, mas é nossa também. Ou seja, vejam como, em parte, não é, toda a construção é feita para sinalizar que temos essa figura de perfil, né, criando essa imagem, para o olhar do Scott, mas, na verdade, existe uma pequena diferença entre o que seria a capacidade dele de ver com toda a plenitude este rosto e a nossa. Tudo isso está se passando numa situação em que ele não está, ao contrário de nós, com total conforto e com total frontalidade em relação a esse rosto. Óbvio que ela constitui uma imagem forte, sem dúvida, mas, na verdade, este olhar identificado com a câmera é muito mais o nosso do que o dele. Né? Então, há um jogo pelo qual aí a gente vê funcionando um esquema bem típico do cinema clássico, que é esse processo de identificação com a experiência da personagem, mas não é apenas isso. Porque, na verdade, existe também uma pequena diferença entre esses dois olhares. O olhar dele
em situação, cheio dos problemas que estão marcando essa passagem dela, e o olhar nosso. Esta imagem aqui já é mais do que tudo para nós, digamos assim, do que propriamente para o Scott. E olha o jogo, ele vira, quando ela gira, há todo há um encontro e um desencontro, digamos, nesses olhares, que é diferente da nossa experiência, né? Aí ela passa no espelho lá e se duplica, né? Essa duplicação é fundamental, que é uma coisa que vai ser recorrente ao longo do filme. Porque, inclusive, a duplicação é no tempo, né? Depois, quando ao retorno, etc. Esse jogo da duplicação e da repetição é também fundamental. Tem uma série de lugares pelos quais ela passa que vão definindo etapas, né, que vão ter, obviamente, uma função, digamos, simbólica na maneira como vai se constituindo todo o enigma. Só vou marcar um pouco essa cena do cemitério para a gente ver como é que funciona esse jogo aqui. O que interessa neste momento é fazer com que nós, espectadores, observemos, através do olhar da câmera, o Scott que está a observar a Madeleine. Então, há esse jogo. Então, aqui, nós vamos ter uma instância bem clássica de câmera assumindo uma posição, não é, que é, em muitos momentos, a posição do olhar da personagem, né, identificada com a sua posição espacial, com o seu lugar, e há momentos em que não, que a câmera faz, não é, um contracampo para nos mostrar a personagem a observar aquilo que a interessa, onde está investida, né, a sua atenção. Ele vai ser bastante cuidadoso aqui nessa sequência do cemitério, porque isso é uma regra geral desta parte. Vocês podem ver aqui como, quando ele vai se aproximando, ele se aproxima, outra vez, a imagem dela na distância. Aqui, um ponto de vista que está totalmente marcado pelo movimento dele, por trás, né, dessas plantas, observar de longe. Esse processo vai criando, né, o jogo que interessa ao filme nesse momento. O olhar dele partilhado e, em seguida, nós olhando para ele. Isto marca muito bem a nossa diferença. Nós não estamos totalmente, não é, marcados pelo olhar. Não é o olhar dele que é a única mediação. Mas, enfim. Agora, tem uma forma pela qual o filme vai continuar o jogo. Isso é importante. Olha, a ideia do olhar escondido atrás das coisas para emoldurar a figura da Madeleine. O contracampo. Agora ela passa, né, novamente de perfil, para reiterar o efeito. Ela para, perfil de novo. Claro que o espectador vai falando, puxa vida, mas será que ela não percebe que ele está seguindo? Esse tipo de pergunta, depois a gente vai ver que ele foi muito irônico o tempo todo, né? E terminada essa primeira fase, em que o jogo é este, vai haver um intervalo nessa observação que ele está fazendo da Madeleine, com todos esses elementos. É o buquê, é o caracol no cabelo, que também tem a ver com a espiral. É toda uma série de coisas muito reiteradas, né? Então ele vai à livraria, vai conversar com um livreiro que conhece a crônica da cidade. Quando ele vai falar com o livreiro, ele dá o nome da Carlota Valdez, né, que ele encontrou no cemitério, e o livreiro lhe dá toda uma história também cheia de elementos, digamos, românticos, dessa Carlota, né, casada com um sujeito muito rico, que vivia nessa mansão. Depois ela é deixada só, o sujeito leva a criança, ela fica sozinha. Isto lhe dá um sentimento de tristeza. Essa Carlota triste ficou cada vez mais atormentada por essa perda desse filho, e depois vai num processo de perda de referência, fica o que eles chamavam de a louca, a Mad Carlota, etc., até que andava pelas ruas e chega um dia, acaba cometendo suicídio, né? É contada essa história para o Scott, e nós temos a segunda conversa dele com o Elster, na qual não apenas o Elster confirma tudo aquilo que o livreiro disse, mas, né, acrescenta que, afinal, né, a Madeleine, parente da tal Carlota, a tal Carlota Valdez, que essa figura é lendária, é a bisavó da Madeleine. E tudo o que o Elster, né, acrescenta se encaixa perfeitamente em toda a perambulação, porque ele vai dizer, aquele hotel onde ela entrou e você foi atrás dela, na verdade, é a antiga mansão dos Valdez, né? O cemitério está lá, Carlota.
Quer dizer, ele vai compondo uma história, vai dizer que não apenas a Carlota Valdez cometeu suicídio, mas a avó da própria Madeleine cometeu suicídio, né? E que ele, Elster, fez essa investigação toda, ou seja, o Elster de novo diminui o Scott, fala, olha, eu já sei tudo isso que você aí investigou, eu já sei, né? E diz, olha, mas aí o Scott pergunta, mas enfim, por que você não diz isso para sua mulher? Ele fala, eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu não quero explorar essa história, porque, afinal, está no sangue, ela pode se suicidar. Então, vem, né, a advertência mágica. O Elster manipula de novo e coloca em questão a possibilidade do suicídio, que vai atiçar, né, a síndrome de resgate que o detetive Scott tem. No momento em que o Elster diz, não, ela pode se suicidar, né, o Scott passa a ter esta questão que dá um sentido de urgência ao acompanhamento que ele vai fazer desta mulher. Depois daquelas conversas que ele tem com o Elster, etc., continua, né, a questão do vigiar a mulher. Mas, para surpresa nossa, tem essa imagem, que é completamente transgressiva se a gente considerar essa ideia de que a regra de toda essa fase do filme é seguir o olhar do Scott. Porque este plano tão de perto, que nos dá os detalhes do que ela está fazendo com esse buquê de flores, e inclusive numa posição, não é, que de onde ele está não é tão claro, não é? De quem é esse ponto de vista? É dela. Pela primeira vez, não é, a Madeleine passa a ser foco de um posicionamento de câmera. E aqui, então, está completamente fora de qualquer possibilidade para o Scott estar observando essas águas e essas flores que começam a cair. Mas, curiosamente, quando nós saímos das imagens das flores na água, e que poderia haver pela montagem um retorno ao rosto dela, porque é este rosto que corresponde a essa posição de câmera, o filme vai voltar ao rosto dele, que está lá longe. E aqui vem a ruptura, né? Ele sai da posição de espectador, rompe a barreira e vai tocá-la e vai chegar ao corpo dela, né? Numa situação totalmente romântica de, né, salvar a figura feminina que está a perigo. Bom, isto vai engendrar uma nova etapa de relações, porque agora não se trata mais daquela situação típica, né, dele como espectador, né, mas passa a haver um outro tipo de relação entre ele e ela e, por consequência, um outro tipo de relação entre ele e nós. Agora, o que vai pautar, né, esse processo de projeção pelo qual nós acompanhamos, né, a investigação dele, não é tanto apenas a questão do olhar, né? O fato de que ela está sendo objeto do olhar, ela é uma imagem que está lá, é o fato de que agora é pela narrativa, pela dimensão dramática da relação direta dele com ela, que o espectador do filme, vai poder continuar, né, a se relacionar com o que está acontecendo na tela. São dois registros pelos quais o filme nos captura, né? Pela imagem enquanto tal e pela história. Porque aí na história também tem um processo totalmente, né, de figuração, né, de desejo, né, pelo cenarinho que a gente vai montando, pelo aquilo que acontece, né? E agora é o que acontece que vai engendrar toda a nossa relação com este par dos protagonistas. Madeline. A partir daqui vai ser, pelo diálogo, pela interação com ela, que determinados aspectos do enigma, né, vão ser trabalhados pelo Scott. Porque o pressuposto dele é qual? De que ela está doente. Ela é um caso clínico, digamos assim. E ele vai funcionar como uma espécie de um terapeuta, não é? E aqui, curiosamente, ele vai fazer com que a gente tenha, né, a sobreposição numa única figura, né, de dois papéis. O Scott, ele será ao mesmo tempo investido dessa posição, né, de detetive e ele próprio vai assumir a posição de terapeuta, né, e vai se dar o direito, né, e quando eu digo vai se dar o direito, eu estou aqui fazendo ecoar
certas análises feitas por mulheres, e há uma análise famosa feita por uma inglesa chamada Laura Mulvey, que diz que um dos traços muito próprios ao cinema clássico é este fato de colocar as mulheres numa situação, né, em que elas passam a ser o objeto da investigação por parte de uma figura masculina, né, que se sente no direito de fazer a investigação e se sente no direito, né, de desvendá-la. E aqui isto que vai ocorrer a partir de agora, né? Haverá um conjunto de sequências e uma delas passa na famosa floresta de sequoias que tem ao norte de São Francisco e tem toda uma série de considerações que a crítica em geral faz sobre a questão da sequoia, a duração da sequoia, os séculos, aí o problema da temporalidade, o fato de que a Madeleine faz determinadas observações diante da sequoia, etc, etc. Essa série de momentos da relação entre os dois só interessa enquanto eu estou reiterando para vocês o cumprimento desta regra pela qual nós estamos tentando desvendar essa figura feminina sempre a partir do ponto de vista do Scott. E nós não temos nenhuma informação que ele não tenha. Essa é a cena da praia, que estará toda pautada por uma tentativa de decifrar os elementos simbólicos que estão na narrativa dela. Ela conta um sonho, aí ele vai tentar decifrar o sonho. It's as though I were walking down a long corridor that once was mirrored, and fragments of that mirror still hang there. É no crescendo que vai se criando em torno desses pedaços, dessas peças do quebra-cabeças que ele julga está começando a compor, né, que nós vamos chegar ao ponto climático da relação, que é o ponto em que numa manhã ela o procura e diz: eu tive um sonho, de novo. É curioso, é muito irônico, porque a maioria das narrativas que a Madeleine vai fazer, né, são de tipo: olha, eu tive um sonho, olha, eu tenho alguma coisa que me incomoda, e isso vai se narrativizar, vai se transformar numa historinha, e é essa historinha que ele vai tentar decifrar. Ele é um intérprete, né? Ele é o sujeito que está o tempo todo, como nós também, né? Nós, espectadores do filme, somos também, né? Eu estou aqui meio com esse ar assim superior, porque eu estou fora do filme, estou tranquilo, e aí posso, né, fazer todo o jogo. Mas, de qualquer maneira, né, é este jogo que o espectador, na sua primeira, né, vez, né, diante desse filme, vai ter que trabalhar. Bom, então ele fala: vamos agora. Vamos à missão. Ou seja, vou levar você ao lugar do trauma, vou levar você para tentar a experiência de repetição, e é nessa experiência de repetição que você vai se curar. Tal como a mesma teoria que a Midge, a amiga dele, fez lá no início em relação a ele. Ele está muito imbuído dessa teoria, né? E é ela que ele vai levar à frente agora. Ele vai levá-la no lugar. E quando vir a lembrança, você não sonhará mais. Ele está muito convicto de que ele vai chegar lá, que vai ter um final feliz. Que é um momento chave, né, que a gente, num primeiro momento, não sabe muito bem o que é esse olhar. Depois a gente vai saber, quando a gente sair da moldura em que a gente está até aqui, né? Tudo aqui tem duplo sentido, e a gente vai só entender o duplo sentido mais tarde, né? Aqui o movimento é interessante, porque ele faz, ao mesmo tempo, um traveling, quer dizer, um movimento em que a câmera está se movendo, e uma zoom em sentido contrário. Então, toda aquela ideia da ambiguidade, né, que está pautada por atração, repulsão, movimento em dois sentidos opostos, é figurado pela utilização da câmera e daquilo que a lente zoom permite. Pela segunda vez culpado. Já lá no início tinha o cara que caiu e já criou todo esse problema. Agora arrasado mais ainda, porque não é alguém qualquer que caiu, né? É exatamente ela. Que ele tinha se colocado a missão de salvar, e não só isso, né? Enfim, aqui é de acabar com qualquer um. O filme vai trabalhar exatamente esse momento do colapso dele. Aí o fosso. Esse plano insistente aqui é terrível, né?
Feito isso, ele vai para o tribunal para ser arrasado de vez, né? Porque ele vai ser humilhado pelo juiz, que vai contar toda a história de novo, vai acabar com ele, falar, não, ele não é culpado de nada, ele é um incompetente, né? Ele é a figura da impotência e não da culpa, né? Termina a cena do tribunal no último comentário feito por um dos espectadores deste momento do julgamento, que é o Elster, que se dirige ao Scott e fala, bom, eu vou me mandar, eu estou muito chocado com a morte da minha mulher, esse suicídio é terrível, né? Então, se despede dele. Né? A Midge vai sair de cena, ela vai fazer uma última visita a ele, vai abandonar a cena da forma como, oniricamente, a Madeleine se referia ao corredor e ao final do corredor em que ela ia morrer. Na verdade, simbolicamente, quem morre aqui é a Midge, né? E que vai abandonar a cena, né? Desiste da sua conquista do Scotty. Algum tempo depois, etc., nós vamos reencontrar o nosso personagem, que vai estar ainda obcecado pelo passado, que vai estar ainda obcecado pela figura da Madeleine, né? Até que ele tem um encontro com a Judy. Ele vai a todos os lugares, etc., saímos da Flor e vamos para ele observando a rua e vem uma figura que, de repente, pode ser... Lá está o perfil, né? E aqui vai começar, né, de novo todo um processo e o que vai nos interessar é o momento em que ele sai, né? Que é o momento em que o novo filme rompe decisivamente com o anterior. Fala, não, eu não sou a Madeleine, eu sou o Judy, está aqui a minha carteira de identidade, minha driver's license, minha carteira de motorista. Judy Barton, number Z296794, 425 Maple Avenue. Quando ele fecha essa porta, né, em vez de ir com ele, que é aquilo que a gente fez até aqui, desde o início do filme, né, a gente fica no apartamento dela. E ao ficar no apartamento dela, a gente vai ter uma chance que a gente não teve até agora, que é de mudar a nossa moldura, mudar o nosso ponto de vista, mudar o ângulo a partir do qual nós estamos acompanhando essa história. E aqui nós vamos, nesta mudança, né, acompanhar não apenas, né, a reação que se expressa no rosto dela e tudo mais, mas o flashback. E o flashback dela. A volta ao passado é o primeiro momento em que fica claro esse retorno, né, e o flashback, enfim, traz, né, uma resposta fundamental. Qual é a característica básica ali? É o fato de que o ponto de vista que marcou o nosso trajeto, né, é totalmente, né, atrelado ao ponto de vista do Scott. Nós não temos nenhuma informação além daquelas que ele tem. E a gente vai acompanhar, né, toda a composição do cenário, toda a composição da narrativa, né, toda a encenação que ela faz a partir deste ponto de vista. E, partilhando deste ponto de vista, né, nós estaremos o tempo todo, né, sendo capturados, digamos assim, na simulação, né, que é toda ela engendrada, né, pelos estratagemas do Elster. Né. Então, o que nós temos aqui em pauta? Quando a gente pensa na questão do simular, colocar as coisas em cena, montar a personagem, definir os cenários, construir a história, encadear os fatos, né, e fazer algo mais. O que é este algo mais? Né? Tudo isso que eu falei até agora são atributos próprios a quem? Ao cineasta. Certo? Mas tem uma outra coisa que o cineasta tem que fazer, que é mais importante, talvez, do que todas as outras, que é construir o ponto de vista do sujeito que vai observar tudo isso. Ou seja, a operação fundamental na construção de uma narrativa no cinema não é apenas, né, tomar as providências que dizem respeito à história contada, às personagens que vão ser centrais, aos conflitos que vão ser vividos. Fundamentalmente é construir uma outra coisa, que é o ponto de vista que será vivido pelos espectadores a partir dos enquadramentos, das posições de câmera, da montagem, da trilha sonora, etc, etc, etc. Ou seja, na verdade,
O que o Elster montou foi, de um lado, um filme. Ele montou uma grande ficção. Ou seja, a moldura dentro da qual se movimentou o Scotty foi uma moldura construída pelo Elster. E o Elster, não é? Além de tudo, para montar o esquema todo, tinha um outro saber, né? Que é outro saber, digamos assim, que é o ideal. E aí eu vou falar da instituição, não apenas do cineasta, que é o ideal da indústria cinematográfica, que é conhecer a sua audiência, saber manipular a sua audiência. E para saber manipular a sua audiência, é preciso saber os pontos vulneráveis da sua audiência. E qual é a questão chave que permite todo o esquema funcionar? É o fato de que ele sabe que o Scotty não vai subir aquela escada até o fim. E não subindo aquela escada até o fim, ele nunca poderá se colocar no ponto de vista que vai quebrar o encanto da história e que vai fazer com que ele tenha, né, o dado central, que é o dado da manipulação deste elemento que é o Elster. Na verdade, o Elster é uma personagem na história do cinema clássico que tem uma particularidade. É um dos raríssimos casos em que uma personagem comete o crime perfeito. Vocês vão ter que puxar muito na memória para lembrar, né, no cinema clássico hollywoodiano, até os anos 50, se vocês vão encontrar personagens que cometem um crime perfeito. No sentido de que eles cometem o crime e saem de cena bem-sucedidos e bem resolvidos no seu projeto. O Elster, enquanto, não é, aquele que comete o crime perfeito, ele consegue fazê-lo por quê? Porque ele é o cineasta. Simbolicamente, ele é o cineasta. Ou seja, é a identidade entre o crime perfeito e a construção do filme, né, que define o comentário, que eu acho que é essencial, feito aqui neste filme, né, nesse aspecto reflexivo, né, em que o Hitchcock está expondo uma certa teoria. Ou seja, o cinema é o lugar do crime perfeito. Que é o que acontece aqui. O que ele faz? Ele cria a esfinge, ele cria a figura do fascínio, né, engancha, digamos assim, pesca o Scotty e leva o Scotty até o fim como espectador ideal. Esse é um ponto-chave que é interessante, porque nessa história, né, está contida, né, uma estratégia que eu digo que é o ideal, digamos assim, da indústria, pelo seguinte, porque se a indústria realizar esse ideal de construir o seu simulacro e, ao mesmo tempo, conhecer suficientemente todos os sujeitos para fazer com que esses sujeitos sejam capturados de forma tão completa, cabal, o seu simulacro, nós estaremos diante da indústria como quem está dentro de um universo carcerário. Ela constrói os seus simulacros, mas não só isso. Ela constrói um ponto de vista de observação, porque o ponto de vista é o mais importante. De onde que uma simulação, não é, adquire a sua maior eficiência? Onde que tem que estar o olhar diante de uma cena? É somente olhando através do visor da câmera que eu tenho o recorte ideal que define aquele espaço ficcional com toda a sua força e com a demarcação, né, que elimina tudo aquilo que não interessa para que esse espaço ganhe a sua existência enquanto tal para o meu olhar. Quando eu construo uma cena num filme, eu construo para quem? O olhar da câmera. E é este olhar da câmera que, no caso, está sendo vivido pelo Scotty, no filme do Elster. Portanto, o Elster é o cineasta e aquele que comete o crime perfeito. Há uma tendência de se imaginar que um dos mecanismos fundamentais, não é, da mídia, ou seja, de qualquer sistema industrial de fabricação de imagens, não é, é trabalhar com o controle, não é, em que eu me imagino como objeto do olhar, da vigilância, certo? Eu me imagino como objeto do olhar e me sinto encarcerado porque eu estou sendo vigiado. Eu sou, enfim, alvo de um olhar poderoso. Então tem a famosa história do Orwell, de 1984, né, do Big Brother. Tá aí de novo a metáfora em cena aí no nosso contexto. Este é um aspecto do problema, que para mim não é o mais, talvez o mais sutil.
O mais sutil não é eu encarcerar porque eu vigio. O mais sutil é eu encarcerar porque eu coloco as pessoas num ponto de vista e eu as faço ver aquilo que eu quero que elas vejam. O que está em pauta é o fato de que eu estou vendo do ponto de vista que eu não escolhi e que é aquele ponto de vista, não é, que faz com que eu veja aquilo que se deseja que eu vejo. Né? Quer dizer, há uma estratégia que é completamente distinta daquela ideia da vigilância que, em geral, é lembrada quando se fala em captura, quando se fala em controle. Né? E eu acredito que esse é um ponto-chave de todo o esquema. Né? E que está, de uma forma cristalina, né, figurado nessa história contada até aqui, daquilo que eu chamei o primeiro filme dentro do Vértigo.